sei o que, clube, sei lá, hotel, sei lá o que era, e naquela aflição, até a rádio ônibus é errado, né? E virou aquela bagunça, o motorista tinha que ir lá, não, peraí, isso não é de lá, é de cá, não é daqui, de lá, virou aquele rolo. E eu fiquei pensando, como o pecado cega o entendimento do ser humano? Eles até perdem o rumo daquilo que já está programado. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. E como o assunto que nos foi proposto aqui é santidade, eu acho que cai bem aquilo que eu vou falar aqui agora. Em Uberaba, o ano passado, mas como ano passado, o ano atrasado, não sei, o prefeito cortou a verba que dava para as escolas de samba para fazer lá os seus desfiles, etc. Alegando que tinha coisas mais importantes para serem resolvidas dentro do município e que então ele ia cortar. E se alguma escola de samba quisesse fazer sua festa, ele ia fazer por conta própria, aí ninguém quer fazer. Né? Aí ninguém quer gastar dinheiro no bolso para fazer uma festa assim. Então já há 2 ou 3 anos que não tem festa de rua, carnaval de rua vai entrar. E alguma meia dúzia lá que sai voando lá, porque não tem dinheiro para ir na rua mesmo, não sai falando. Mas quando tinha as festas lá, eu via pessoas passando um ano inteiro, por exemplo, dentro do carnaval na terça-feira, né? Aí já começavam a programar aquilo que iam fazer durante o dia. Rio de Janeiro é assim, São Paulo é assim, as grandes capitais é assim. E eu fiquei pensando que por que nós não somos assim? Por exemplo, vocês bolaram essa reunião desses 4 dias aqui. Maravilhoso, não é? Mas quando terminar na quarta-feira, vocês já vão começar a planejar como vai ser a outra reunião do ano que vem? Os outros 4 dias? Às vezes nós deixamos para a última hora, não é assim? Eu não estou dizendo que vocês não, eu estou dizendo que nós somos assim. Nós somos assim. Eles programam, eles são dirigentes naquilo que satisfaz apenas o prazer deles. Prazer da carne. Carnaval já se chama festa da carne. Ou alegria exagerada da carne. Aí você fica a definição que quiser ficar. Mas o que é isso? O que é isso? Isso é simplesmente a resposta à depravação que o pecado provoca na vida do ser humano. Foi para isso que o Senhor Deus criou os homens. Essa é a pergunta que eu quero deixar na sua mente nessa noite. Foi para essa. Amar a Deus sobre todas as coisas e com a mim mesmo. Irmão, nesses 2 tem muito mais do que os 10 lá do passado. É muito mais abrangente. A época da graça é muito mais abrangente do que o passado, do que a época da lei. A época da lei, eles podiam colocar lá na parede da sua casa os 10 mandamentos na cópia e ficar olhando, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não sei o quê. Agora o Senhor está dizendo, não é para você ficar preso a 10 mandamentos. Na graça é para você ir um pouco além daqueles 10 mandamentos.
é infinito a quantidade de mandamentos que está colocado nesse livro. Pensar no seu Deus. Mas o que desencadeou esse desordenar de pensamentos do homem a pensar de forma dissoluta, a pensar de forma leviana e agir de forma leviana, desagradando o coração de Deus? A desobediência, o pecado. O Senhor Deus disse para Adão e Eva: olha, vocês vão tomar conta desse jardim, e de tudo que tem aqui dentro vocês podem usufruir, menos dessa água. Dessa vocês não vão. Pronto, é morte. Eu mandei. E Eva comeu, deu para Adão comeu os dois sapinhos na hora. Então, se você pegar os pecados que existem na face da terra, todo tipo de pecado, porque tem gente que coloca nome nos pecados, né? Um é pecado mortal, outro é não sei o quê, outro é não sei o nome, né? Luxúria, e aí vai, né? Então pegue todos os pecados que você puder imaginar, faça uma lista, pega um papel, perde tempo. Você vai gastar o tempo, você vai perder o tempo. Perde tempo. Lá, vai escrevendo todos os pecados. Uma vez eu fiz uma lista para ter certeza que era verdade o que eu estava estudando, pensando, e deu quase 1000 tipos de coisas que eu fui lembrando, e todos aqueles tipos de pecado que eu coloquei ali, se é que para mim, e creio que para Deus, pecado é pecado, não importa o tipo, nem o tempo, se é grande ou não, todos procedentes da desobediência. Todos procedentes da desobediência. Então o homem não leva uma vida santificada. Por quê? Porque ama mais a desobediência do que a obediência. João fala que os homens amaram mais as trevas porque as suas obras eram más. Está vendo que falta santificação? Porque falta obediência. Falta obediência. A santificação, ela só é permitida para a vida que entende que não vale absolutamente nada e que precisa do amor, da misericórdia e da glória de Deus na vida dele. A santificação só é possível para aquela pessoa que, arrependida, coloca a sua vida nas mãos do Senhor e tem a vida transformada por Ele. Não pense que ser humano vai ter santificação, porque não vai ter. O ser humano está sendo governado, aqueles que não creem em Cristo estão sendo governados pelo diabo. E não tem escapatória. Ou é governado pelo diabo ou governado por Deus. Então, santificação é para aqueles que são governados por Deus. Mas, por que às vezes não é tão falado a palavra santificação? Como se fazem tantos estudos bíblicos sobre santificação, como deveríamos fazer nas nossas igrejas, de uma forma geral? Estou falando aqui, né? Talvez aqui vocês fazem direto, não sei. Mas às vezes demora 2, 3, 10 anos para voltar nesse assunto e fazer assunto de santificação. Veja bem uma coisa: quando você trabalha, quando você estuda, os assuntos principais que são desenvolvidos são aqueles que despertam maior interesse, é ou não é? Até dentro do lar, né? Dentro do lar, os assuntos mais discutidos são os assuntos que nos trazem maior interesse. Vamos trocar o carro. Opa, todo mundo lá, pai, que carro você vai comprar? A esposa dele, olha, eu queria assim, eu queria assado. E aí, fecha em torno daquele ali. Vamos comprar uma casa. Opa, que maravilha, né? Então esses assuntos chamam a atenção, interessam. E aí nós fechamos em cima daquele assunto. Muitas vezes nós não estudamos sobre santidade porque nós desprezamos dessa coisa. É triste dizer isso, irmão.
Mas às vezes nós desprezamos essa palavra, nós abandonamos essa palavra, e ela passa a ser quase que uma utopia, algo que não acontece no meio cristão. E por isso, preste atenção no que eu vou dizer agora, e por isso tantos problemas no seio da igreja, por isso tantos problemas com vidas cristãs, por isso tantos crentes caindo é pecado, eu estou dizendo, não é cair intelectual não, isso aí é pequeno, estou falando cair é pecado. Então, por que acontecem as coisas? Porque falta-nos a santificação. Santificação, ela é importante para a vida cristã? É importantíssima, e deveria ser o assunto mais ventilado entre os cristãos. Sabe por que às vezes não é ventilado? Não é só porque não desprezamos, mas porque às vezes a santificação bate de frente com a nossa fraqueza. Então eu não gosto de ouvir. Você que tem pai e mãe, eu só tenho pai agora, né? E você que tem pai e mãe, quando o pai e a mãe chegam para te dar um conselho, você já acha que ele está chegando para puxar a orelha, e você não gosta do conselho. Você abandona o conselho, você dá as costas para o conselho. Ah, mas é quadradice, é não sei o quê, papá. Então nós somos assim, seres humanos. Quando nós vamos ser chamados a atenção de alguma coisa, nós preferimos não praticar aquilo, não ouvir aquilo, porque passou o rápido, eu vou embora, esqueço daquilo, porque isso me incomoda. E o assunto santidade deveria ser algo que incomodasse os nossos corações diariamente. Semana passada eu estive em Belo Horizonte. E para dizer a verdade, eu dou graças a Deus não andar armado, porque senão acho que eu tinha cometido um negócio lá, esquisito. Sentou duas mulheres no banco da frente. E sem nenhum pudor possível imaginar, elas se abraçavam, beijavam, e aquela maior bagunça que você já sabe, você fica explicando aqui, né? Aquela coisa mais nojenta, indecente. E então uma senhora falou para o motorista: motorista, está acontecendo isso assim ali. Senhor, você não pode comprar. O senhor tem que dormir no assunto. Ele disse: eu? Quero cadeia não, filho. Olha, está vendo como está o mundo? Está vendo o que o diabo fez com esse mundo e levando esse mundo à beira do precipício? Porque ele sabe que o dia que esse mundo se santificar diante do Senhor, ele está perdido, porque ele vai perder os adeptos dele. Se o mundo fosse santificado ao Senhor, nós estaríamos lá fora hoje nessa padela, querendo entrar em clube, querendo achar lugar e brigando. E depois do carnaval, vocês me falem quantas vidas foram ceifadas por causa dessa grande alegria, ceifando vidas. Sabe, 4, 5 anos atrás, 6 anos atrás, não sei quando foi. Eu sou muito ruim de guardar datas. Lá em São Paulo, por causa do carnaval, na semana do carnaval, morreu 236 pessoas. Isso é festa? Ah, para com isso, gente. Que festa? Festa é onde você se alegra. Sabe, festa foi lá no aniversário da minha filha, que nós ficamos o tempo inteiro louvando o Senhor, cantando louvores a Ele, adorando o nome dEle. E a pancada que a minha esposa e os filhos levaram foi amenizada por esses louvores, pelo tempo de adoração e pelas palavras que aquele homem disse antes de sair de lá. E ele não falou palavras elogiando a ele, não. Ele só disse coisas que o Senhor fez em prol dele. É diferente. Até aos 78 anos de idade, o meu sogro achava que ele era o homem mais forte do mundo, o mecânico mais inteligente do mundo. Ele era o bom. De 2 anos para cá, ele só falava: agora eu entendo que eu não sou absolutamente nada sem Jesus na minha vida. Ah, é? Sabe o que é isso?
Isso é quando a pessoa se curva diante do Senhor, ela é santificada, ela é justificada, ela é perdoada pelo Senhor. E sem perdão por pecados, eu posso dizer, não há santificação. Não há santificação. Agora, a pessoa que é perdoada por Deus, a santificação é algo extremamente importante. E essa palavra deveria estar batendo nos corações dos salvos, pulsando nos corações dos salvos diariamente, buscando-nos, levando-nos a buscar uma maior aproximação de Deus e da sua vontade. Maior aproximação de Deus e da sua vontade. A santificação ela é de forma imediata quando você crê em Cristo. Mas conforme você vai colocando a sua vida alinhada com os pensamentos de Deus, Ele vai te enchendo cada dia mais. E essa santificação, ela começa a ser visível, ela começa a ser mostrada às pessoas. E por mais que você não queira, as pessoas notam. Deixa eu te contar um testemunho que o vizinho do meu sogro, quando eu avisei ele da morte do meu sogro ainda não tinha sido liberado, o vizinho chegou para mim, e esse vizinho, meu sogro, viu ele nascendo. Morava lá, o meu sogro morava nessa casa há aproximadamente 65 anos. Ele mudou para lá quando casou por aí. E então ele morava lá. Aí o Vanderlei me disse assim: que coisa, rapaz. Esse homem já passou com a cabeça na guilhotina pertinho da morte tantas vezes. Maluquices que ele fazia com mortos, carros que estão nesse barco, batidas espetaculares que ele já levou. E Deus não deixou ele morrer. Agora que só mudou de vida, eu falei: opa! Eu disse: como é que é? Como você disse? Não, agora que temos 2 anos, ele mudou a vida dele por completo. Agora Deus vai lá e faz assim comigo. E eu disse: agora é sova de vida, né? Surra de vida. Aí eu disse: Vanderlei, precisamos conversar. E eu comecei a falar com ele. E o Vanderlei tinha me falado antes: você vai me perdoar, Paulo? Quando eu disse para ele que o velório começou a descer na casa de oração, ele disse: você vai me perdoar. Mas eu não gosto de crentes, e muito menos eu numa igreja de crente. Eu disse: senhor, isso é uma opção sua, não tem direito de falar isso. Mas aquele homem, quando eu expliquei para ele o que tinha acontecido com o meu sogro, ele falou assim: nossa, eu estou todo arrepiado. Eu disse: mas não é só para arrepiar, é para você pensar. Porque talvez Deus está dando as mesmas oportunidades de santificar a vida que o Senhor deu para o seu amigo, Ele está dando para você também. E o meu sogro virou as costas durante 78 anos. Mas aos 78 anos, graças a Deus, ele entendeu que era um miserável, pecador, que vivia longe do Senhor e que precisava ter a sua vida santificada nas mãos do Senhor, separado para o Senhor. Ele perdeu até o interesse pela oficina dele, e a oficina dele era nossa, né? O coqueluche da vida dele. E eu disse: está vendo, Rodrigo? Sabe quem foi a pessoa que mais tempo ficou no velório do meu sogro? O Rodrigo. Ele chegou lá na hora, começou o velório, e ele ficou até a hora de sair do enterro, sair do cemitério. Ele disse que não gostava de crente e que não ia na igreja. E ele estava lá. Às vezes a gente não entende as coisas, os propósitos de Deus, o que Deus faz outras coisas. Eu tenho a certeza absoluta que Ele está consolando meu coração de que o Senhor levou os dores, porque a vida foram santificadas a Ele. Ele governava a vida para nós. Isso nos ajudou a respirar um pouco mais aliviado. Enquanto os
paramédicos do meu sobrinho, que é sargento do Corpo de Bombeiros, faziam massagem nele, na minha sogra, a situação era muito violenta. Mas eu não lembrava das palavras repetindo: eu estou firme com Jesus. Vida santificada é vida firme com Jesus. Não importa o que a pessoa tenha que abandonar. De que você tem que se abster. Mas a vida santificada é aquela vida que nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e serve ao Senhor, independente do que custe. Porque nós temos um ego dentro de nós. E esse ego gosta de ser massageado, alimentado, é ou não é? Nosso ego gosta de ser alimentado. Mas a vida, para ser santificada, ela tem que deixar de amaciar e de alisar o ego. Ela tem que negar isso. Ela tem que negar essas coisas que ele gosta e tem que ser separada do Senhor. Eu gostaria que vocês lessem um texto comigo, se tiver condições de colocar ali está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. E esse texto vai nortear os nossos estudos até terça-feira. Ele vai ser o principal dos nossos estudos. E olha o que está escrito lá em 1 Pedro 1, começando pelo versículo 13. Começando pelo verso 13, por gentileza. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes ao Pai. O que nós falamos aqui agora mesmo, que os pecados todos, se você for anotando, vão ser provenientes da desobediência. Agora lá está escrito: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Quando nós não tínhamos Cristo, nós éramos ignorantes, nós vivíamos na ignorância, nós não sabíamos o risco que nós corríamos. Mas como filhos, nós sabemos o amor do Pai, o perdão do Pai, a justiça do Pai sobre nós. Porque é bom falar de amor, de perdão, de carinho, mas quando fala em justiça, opa! E é importante notar que esse trio tem que fazer parte da vida do crente. A justiça de Deus tem que estar imperando na vida dos filhos obedientes. Mas está dizendo: não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora. Maus desejos de outrora. Eu gosto daquele texto que fala do coração. Alguém se lembra daquele texto que fala do coração? A caminho que é o homem? É esse? Não, o outro. Que fala assim do coração. O coração é mau, ele tem desejos desesperadamente corruptos. Isso também. Mas estão lembrando desse texto que eu estou falando aqui? Estão lembrando dele? O nosso coração, ele é mau, ele é desesperadamente corrupto. Isso é a Bíblia que está dizendo, o próprio Senhor está falando. E às vezes nós achamos que nós temos um coração tão bom, né? E eu não estou falando da máquina que bomba o sangue, não. Estou falando da mente. Então, olha, o coração, na verdade, ele só deseja o mal. Agora, a mente perdoada por Cristo, feitos filhos de Deus por intermédio de Cristo, por adoção, nós somos feitos filhos de Deus. Então somos filhos obedientes. Então jamais esses maus desejos vão moldar a nossa vida. Nós vamos fugir desses maus desejos e procurar ser obedientes ao Senhor e àquilo que o Senhor deseja de nós. O 15, por favor, irmão. Mas assim começando aquele que os chamou, sejam santos vocês também em
tradução diz em todo o vosso procedimento. Isso aqui é NVI, né? Nova Versão Internacional. Então, o outro diz em tudo, essa aqui diz tudo o que fizerem, ou então todo o vosso procedimento, tanto faz, é a mesma coisa, né? Então, tudo que nós fizermos, precisamos mostrar que somos filhos obedientes e que somos separados deste mundo e que não estamos nem aí para o pecado, mas estamos focados em Deus. É isso que está ali. Assim, começando aquele que nos chamou. Você é chamado por Cristo? Você é um escolhido? Porque tem pessoas que Deus está chamando há séculos, como meu sogro, Deus chamou ele 78 anos, ele não estava ouvindo. Até que graças à bondade, à misericórdia, à graça do Senhor, bondade você sabe o que é, misericórdia sabe o que é. A misericórdia nos livra da condenação que merecemos. A misericórdia de Deus nos livra da condenação que merecemos, enquanto a graça nos dá aquilo que não merecemos. Você é salvo da condenação eterna pela misericórdia de Deus, que é o que nós merecemos. Mas você tem a vida eterna sem merecer, e é pela graça. E Efésios diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E agora o versículo está dizendo: assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, ou em todo o vosso procedimento. Meus irmãos, vamos fazer essa pergunta para nós agora. Somos santos em tudo que fazemos? Somos puros em tudo que fazemos? Somos realmente separados em tudo que fazemos? Um dia eu estava falando sobre provas, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Só um pouquinho de paciência, meu irmão, deixa ele aqui um pouco. Você ainda tem muito cabelo para branquear, e o meu já está indo embora, né? Está caindo e branqueando. Eu não sei por que está acontecendo isso com a gente, né, Paulinho? Não sei por quê. Porque a gente está mais novo, né? Então vai branqueando. Mas, com relação ao nosso procedimento e sermos santos em tudo, então um dia nós estávamos falando sobre provações, sobre provas, né? E chegou um ponto que eu fiz uma pergunta para vocês: se nós somos santos em tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, né? Maquinamos, será que há santidade nisso? Mas acontece que eu estava falando sobre provas, sobre provações, e em um determinado momento eu disse: tem hora que as provas são tão difíceis que nós não sabemos responder as questões. Por exemplo, eu era muito ruim em física, sempre fui péssimo em física. Matemática, então, um terror, um horror, uma lástima, né? Eu acho que se eu tivesse voltado para ser professor de matemática e física, eu tinha ficado louco para se formar. Mas, uma lástima. Mas então, física, por exemplo, tinha hora que eu não entendia a matemática para eu entender a física. Aí eu pegava a prova assim e falava: meu Deus, tem misericórdia aqui, não sei o que eu respondo aqui, né? Não sei. Você já notou que a vida nossa é assim? Existem alguns momentos que nós perguntamos por quê para Deus a questão, sendo que nós devemos responder para quê, e não perguntar por quê. Porque muitas vezes a prova é dada porque Deus está querendo resposta da nossa parte, e nós estamos perguntando para Deus: o que o Senhor fez isso? Já notou que é assim? Senhor, parece até que o Senhor esqueceu de mim. Teve um irmão que falou isso. Eles perderam parte da família num acidente automobilístico, e foram acho que 4 ou 5 que morreram da família, aí foram 4 adultos e uma criança. E eles disseram: por que Deus deixa acontecer uma coisa dessa? Eu disse: ele quer essa resposta de você, não é essa pergunta que você tem que fazer para ele. Agora, se você perguntar para Deus assim: para que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Sabe, meus irmãos, eu acho que cada doença, cada problema, cada situação, Deus tem algo a ensinar para a gente.
Sabe, para você que é filho obediente, para você que se santifica dia a dia diante do Senhor, Deus tem algo a mostrar para você. Você se lembra de um homem que sofreu absurdas barbaridades? Ele sofreu simplesmente porque o diabo estava observando a vida daquele homem e fez um desafio para Deus. Ele é bonzinho, ele te segue, ele tem confiança em ti. Então deixa eu falar uma coisa para o senhor. Me permita eu tirar tudo que esse homem tem, e o senhor vai descer, não vai se revelar contra o senhor. E o senhor disse: pode tomar tudo que ele tem, você só não vai colocar a mão na vida dele. Vocês se lembram quem é esse homem? Jó. Um homem separado, um homem diferente. E meus irmãos, a impressão que se dá para quem lê a palavra ou escuta a palavra sobre Jó pela primeira vez é que Deus não podia ter feito aquilo com aquele homem. Não é assim? Deus foi injusto com Jó. Tu estava falando sobre Moisés, né? Que Moisés chegou até as margens do Rio Jordão, viu a terra prometida, mas Deus não permitiu que Moisés entrar lá. E quando terminou, alguém me disse: eu acho que Deus foi injusto com Moisés. Por quê? Não é possível, sobrou 40 anos naquele deserto, esse povo lá na orelha dele e tal, não sei o quê. Mas te obedeceu. O Senhor mandou ele falar com a rocha, ele foi lá e feriu a rocha. Isso é desobediência. Aí eu disse: mas eu discordo com o irmão. O irmão fala que Deus foi injusto? Não. Deus tirou aquele homem de um sofrimento brutal, tão grande. Eu não sei se você pensou assim, mas imagina se Moisés atravessa com aquele povo o Jordão e chega na terra prometida. Quantos inimigos, quantas pessoas, quantas batalhas, quantas lutas Josué teve que enfrentar com aquele povo? Não, o Senhor livrou Moisés de tudo isso, e o Senhor levou Moisés para a sua presença. Meus irmãos, você quer coisa melhor do que isso? Poucos dias depois da morte do nosso irmão Almir, né, meu sogro, e da minha sogra, irmã Marlene, falava com o Azael, e o Azael disse: olha, irmão, a coisa que mais enche o nosso coração é o que você falou, que eles estão com o Senhor. E é verdade, né, Zé? É o que consola. Sabe, foram chamados por Deus, atenderam a voz do Senhor e obedeceram. Então, quando você tiver perguntas que você não sabe como responder, não pergunta para Deus, não. Por que o Senhor deixou acontecer? Não faça isso não. Pare, medite na situação, leia a Bíblia e diz para o Senhor: me ensina, Senhor, a conviver com esse Deus. Eu preciso ser santo na tua presença. Agora o versículo 16, irmão, por gentileza. Dá para a igreja ler? Pedro está dizendo: pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Quem falou essa frase? Não, Pedro escreveu, né? Mas olha lá, Pedro falou assim: sejam santos porque eu, Pedro, sou santo. Não é isso, né? Quem escreveu? Quem falou aquela frase ali para que Pedro colocasse no seu livro? O Senhor, né? Logo o Senhor. Todos os livros da Bíblia foram inspirados por Deus. Então Pedro estava escrevendo aquilo que Deus estava mandando. Então Pedro colocou: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Agora uma pergunta que me fizeram um tempo atrás: mas irmão, porque a palavra santo, as pessoas têm na cabeça que é aquele indivíduo que está lá no pedestal com uma auréola, né? É o santo. Eu fui no Nordeste no ano passado, fui em Jacatu, Duas Estradas, Nova não sei o quê, Caiçara, aí eu sei não mais do que lá, tanta cidade lá que eu fui, e cada lugar que você chega tem uma baita com estrada do Vale Cícero, né?
Uma baita construção. Eu achei tão engraçado numa cidade chamada Duas Estradas, que na entrada da cidade tem uma estátua do Padre Cícero de mais ou menos uns 7 metros de altura, ou sei lá, eu não medi, né? Aquele negócio lá, grandão. E na saída da cidade tem uma imagenzinha desse tamanhozinho assim, ó, do Cristo. O Padre Cícero é maior que Cristo, né? Eu fiquei pensando, né? Então, uma imagenzinha desse tamanhozinho de Cristo, né? A forma que eles fazem. E o Padre Cícero com 7 metros de altura lá. Tem cara. O Padre Cícero tem mais seguidores do que o. Mas é interessante notar que essa idolatria, ela é feita de uma forma tão sagaz, tão. Eu tenho até que mais porque às vezes eu falo duro, mas preste atenção numa coisa: o diabo fez o homem sem Deus entender que santo é aquele que está lá no pedestal com uma auréola e tal coisa. Não. A palavra santo significa puro, separado. Puro, separado. As duas coisas juntas. Nós vamos ver mais na frente santidade, nós vamos ver o que significa. Mas está falando de pureza, está falando de honestidade com Deus, está falando de vidas separadas para Deus, vida longe do pecado, afastado do pecado, mas vivendo dentro da obediência a Deus, ainda que isso custe muito caro para você. Mas é bom lembrarmos que custou muito mais caro para Deus enviar o seu filho e abandonar o seu filho quando o nosso pecado caía sobre as costas dele, sobre a vida dele. Isso é muito mais difícil. E por isso a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se você acha que é impossível ser santo, ser separado para Deus, que é impossível você virar as costas para esse mundo e focar apenas Deus e as suas ordens, eu digo para você que você está enganado. Porque se fosse impossível, Deus não teria feito com que Pedro escrevesse essa frase. E você não é santo porque você é bom, porque você fez grandes obras. Não é assim que é reconhecido um santo? Né? Não é assim? Vocês vão dizer de conta que não sabe que é assim. Né? Ah, o fulano viveu aquela vida, uma vida piedosa, e não sei o que, era bonzinho, era não sei o que, aí morreu. Aí eles contaram as mandadas da vida dele e tal, aí o Paulo era um sujeito espetacular. Só que eles não conheciam, né? 24 horas por dia, com a família, com a igreja, com os meus negócios. Mas aí, nossa, o Paulo fez isso, fez aquilo, fez aquilo, vamos. O Paulo hoje em dia vai ser São Paulo. É isso. Não somos santificados pelas nossas atitudes, somos santificados pela atitude do Senhor Jesus Cristo, indo à cruz do Calvário, dando a sua vida por nós. Ele nos santificou, Ele nos separou, Ele nos chamou, Ele nos agraciou. Não somos nós que ouvimos o santo. Vamos botar um pedestal aqui. Não é assim. Agora, Deus, em sua infinita misericórdia, por intermédio do sacrifício de Cristo e da sua credibilidade nele, Ele santifica a sua vida, Ele separa, Ele transforma o seu ser, e você passa a ser uma nova criatura. Então o Senhor está falando: se você é nova criatura, seja santo, seja puro, porque eu sou puro, eu sou puro. Eu não estou dizendo aqui que crente não peca, que crente não cai, que crente é perfeito. Não estou dizendo isso. A perfeição está em Cristo. Olha o que João fala na sua primeira carta. Eu já estou encerrando. Não precisa nem por mim, eu já estou encerrando essa primeira parte. Em sua primeira carta, João diz assim:
Só um pouquinho, eu estou colocando aqui o controle. Vendo? O sangue do Senhor Jesus é a única coisa que nos faz salvo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso. Nós chamamos Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, olha o carinho. Vou ler ali, né? A minha tradução é um pouquinho diferente. Meus filhos, olha o carinho de João ao escrever aqui. Essa impressão que me dá. Meus filhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Outra tradução diz, para que não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor ou um advogado, aquele que vai tomar a nossa defesa junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele que vai ter equidade na hora de julgar. A ordem é: não pequeis, não devemos pecar. Porém, como João sabe que somos falhos, e que pecamos, então ele disse: se nós pecarmos e nós entendemos que pecamos, e nós confessarmos esse pecado ao Senhor, então Ele é fiel e justo para perdoar todo o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Creio que só essas palavras já deu para você ver o que é santificação. Amanhã nós vamos ver o que é santificação na íntegra, né? Significa e etc. Mas hoje eu queria que você entendesse a quem é possível a santificação, né? Principalmente aquele que crê em Cristo, né? Como é feito isso, se é pelos nossos merecimentos ou não é pelos merecimentos de Cristo, por sua obra na cruz. Então isso é importante. E se tem importância mesmo real a santificação na vida do cristão, e você deve entender que é importantíssimo, né? Não tem só importância, mas é importantíssimo essa santificação na vida de cada um de nós. E vamos levar essa frase, esse texto: sejam santos, porque eu sou santo. Um dia eu vi uma pregação de um irmão, eu não lembro onde eu estava, mas era uma série de conferências, e estava eu e mais dois irmãos pregando. E um dos irmãos que estava pregando, ele disse assim: você quer ser mais santo? Aí todo mundo dá, sim, né? Ele disse: então, tudo que você for fazer, onde você for entrar, quando você for fazer um negócio, você pergunta para o Senhor se Ele faria aquilo da forma que você está fazendo. Aí ele deu uma explicação. Por exemplo, eu tinha um carro que não tinha coração no carro. Ele só tinha carcaça, só o corpo, né? O coração que entrou no meio do campo prestava. Suspensão não valia nada. Aí deu a cabeça dele do carro. Claro, esse carro dando problemas e tal. Aí ele disse que passou o dia inteiro dentro daquele carro, mostrando o carro. Ficou show de bola. Aí a esposa dele falou assim: meu Deus, você está comprando esse carro para vender? Mas o que você está querendo fazer? Você está querendo tapear o comprador? E ele lembrou: sempre santo, que eu sou santo. E aí o primeiro comprador que chegou lá, ele tinha comprado tênis, né? Tal. Aí o primeiro comprador chegou: seu carro está lindo, hein? Só tem beleza, coração não tem nada. Eu falei: o quê? Não, esse carro na verdade não presta. Ele só tem beleza. Mas eu quero experimentar. Olha, eu te avisei. Aí o cara rodou: não, eu vou ficar com o carro. E pagou o que ele tinha pedido. E ele depois ele pagou com vontade, ele pediu menos, que eu ia fazer menos para ele. Mas ele não, ele fechou minha boca, não, eu quero pagar. E ele entendeu que
a honestidade da esposa dele passou para ele, conte a verdade. Porque a verdade, já viu aquele ditado? Quem fala a verdade não merece castigo. E ele não falou a verdade. E ele encontrou alguém que pagava aquele que ele pediu. Sempre tem a parte dele. Deus é assim. Deus é assim. Ele nos defende. Ele nos justifica. Mas Ele quer que nós tenhamos consciência daquilo que nós fazemos. Amém.